Boa noite. Boa Meus caros noite. convidados. Luciano, como é que está? Tá, Tudo tudo, bem? tudo bem. Disposição. Boa. Preparado para essa conversa? Sim, opa, digamos que tá. Boa noite, Marley. Boa noite. Disposição. Boa. Preparado para essa conversa? Certo. Então, nós trouxemos aqui este tema para nós abordar num sentido muito amplo. Porque hoje em dia vive-se muito isso, houvesse muito isso na nossa sociedade. De certa maneira, com mais inclusão, se assim posso dizer. Era um assunto que há muito não se falava e trouxemos esse tema para a gente conversar, para ver se podemos elucidar a mente das pessoas lá em casa sobre este mesmo tema. Então, nós queremos aprender com vocês, que são mais especialistas na matéria, né? Entender o ponto de vista de cada um e entender as bases, a história também por trás disso, que é para a gente conseguir ter mais ou menos uma luz sobre a homossexualidade. Então, podemos começar com Marley. Marley, podes nos explicar, no ponto de vista histórico, sobre a homossexualidade, onde surgiu os primeiros relatos e tudo mais? Não te sentes confortável para responder? Não, porque vocês me ligar em cima da hora, não para falar o ano nem onde surgiu. Tá Mas certo. eu sei que a homossexualidade existe antes da era de Cristo. E tem coisas que vocês têm que falar, vamos apontar isso, vamos acertar isso. Tá certo. A homossexualidade existe antes Da da era de era Cristo, de Cristo. certo? E naquela altura havia as mesmas restrições que há hoje em dia? Não havia. Até uma altura na qual nem existia, nem os meus pais existiam. Mas tem vários relatos que falam sobre a homossexualidade. E algumas pessoas dizem ser doença, não é doença, porque amar alguém do mesmo sexo não é uma doença. Se pessoas héteros ou pessoas de sexo oposto se amam, porque nós do mesmo sexo não podemos nos amar. Deus ama cada pessoa do seu jeito. Somos homossexuais, mas temos Deus. Acreditamos sim em Deus. E acreditamos, se possível, tiver um julgamento. Quem tiver que nos fazer esse julgamento é somente Deus, não é um filho do homem para que mente, nem um filho do homem para que se arrependa. Sim. E pegando nessa tua knowledge sobre as pessoas do mesmo sexo se amarem, porque pessoas do sexo oposto se amam, pegando nessa tua knowledge, é daí onde vocês encontram a base que as pessoas hétero, nesse caso, devem respeitar a vossas escolhas? E não é aceitar respeito. Aceitar é uma escolha, respeitar é um dever. Porque tu tens a tua escolha de aceitar, mas tens o dever de respeitar as pessoas. Seja lá quem for. Seja negro, branco, preto, albino, gordo, magro. A gente tem de respeitar. Nós, os seres humanos, os seres vivos, é que fizemos a sociedade, é que fizemos o mundo. Mas vocês sentem inclusão? Eu sinto a inclusão, sim. A Do meu inclusão? ponto de vista, eu sinto, mas eu não posso tomar a dor do outro. Existe inclusão no nosso país? Existe, Para sim. os homossexuais? Existem, sim. Embora que não seja 100%, mas existe, Existe inclusão. certo? Vocês conseguem sentir isso? Conseguimos sentir isso que a maior parte de nós conseguimos ocupar espaço. Pode não ser o suficiente, mas é uma boa iniciativa. Sim, porque há relato de muita gente perguntando por que é que surgiu então o movimento LGBT. De certa forma, surgiu para que vocês clamassem pelos vossos direitos. Ou essa pessoa está errada nesse ponto de vista? Não, Surgiu esse movimento para clamarem pelos vossos direitos, para que haja mais inclusão. para que haja inclusão, sim. Os movimentos LGBT não falam só sobre direitos da comunidade LGBT, fala também sobre direitos das minorias sexuais, fala também sobre saúde sexual reprodutiva.
e população-chave, porque não só são os LGBT que são discriminados, tem muita gente que são discriminados. Então, nós trabalhamos com advocacia, que é para dar voz não só à nossa comunidade, como também em outras pessoas. Comunidades. Sim. Certo. Mas então, disse muito por aí, e tu já frisaste no início, que descarta essa possibilidade da homossexualidade ser um fator genético. Mas disse muito um fator genético. É genético. Uma doença. Tu descartaste a possibilidade de ser uma doença. Sim, não é Não é doença. uma doença. Mas, Porque já foi. Antigamente as pessoas usavam homossexualismo. E não é homossexualismo, é homossexualidade. O lismo tem a ver com doença. Certo. E nós não somos, já foi provado que nós não somos doentes. Então é mais ou menos isso que as pessoas deveriam perceber. Quem tem familiares que são homossexuais não deve ver como um problema. Mas pais que têm filhos homossexuais têm que tentar conhecer a pessoa. Porque tal igual nós homossexuais somos tal igual como os héteros. Queremos nos formar, queremos ter uma família, queremos ter uma vida ativa na sociedade. Queremos realizar coisas que muita gente pensa que nós não fizemos porque somos homossexuais, ou que muita gente acha que se o filho for homossexual, todo o futuro que ela viu à frente parou aí. Não, as pessoas não mudam. Eu vou dizer, as pessoas nascem homossexuais. Umas se assumem tarde, outras tão cedo. Mas há relatos de pessoas que tiveram, né, nesse caminho, se assim posso dizer, ou por muitos anos foram gays, lésbicas, e deixaram de ser depois de um tempo. Não existe cura gay. Não existe? Esquece isso. E como é que se explica isso afinal? Se explica que existem muitas pessoas que sobem sob pressão. Eu, Marley, estou numa vida na qual a minha família, se me impor algo, eu tenho que cumprir as regalias da minha família, porque a sociedade impôs isso. O homem a cor de homem é azul, a cor de menina é rosa. A sociedade é que impôs o gênero, as cores e as roupas também com gênero. Porque Deus não disse façam calças que é para homem, façam saias que é para menina, porque alguns artigos das bíblicos, você vê que o homem lá usavam bubus, certo. E não era conotado, mas se ver um homem que não seja tipo saias, tem sacerdotes. Até saias, sim. Se veres um homem que não é maliano usar isso, já é um escândalo, a sociedade já tem barulho. Então você defende que não existe cura gay? Não existe, as pessoas se foi ou foi por pressão? As pessoas sofrem pressão. Eu te digo isso. Pela família, pela conduta, e são coisas que metem na cabeça das mesmas pessoas. Ele quer parar de sofrer, porque eu não vou querer ir acordar a minha vida toda se refletir ao espelho e sofrer agressão por ser homossexual, porque é uma moda, não é? As pessoas nascem assim. Ninguém quer acarretar a sua dor, até a sua morte. Certo. Porque é muito difícil. Ser humano é difícil. Ainda mais quando você não é compreendido pelas famílias. Por isso, algumas pessoas, como já querem buscar algum refúgio, tentam a fazer tipo, me opuser a isso, vou fazer isso. Mas as pessoas acabam sendo infelizes. Eu não posso ser infeliz porque a minha mãe está se sentir mal porque eu me identifico ou me apresento como um homem trans. Graças a Deus eu não tenho isso, não tenho opressão. Sim, eu não me descobri, eu me aceitei. Isso com que idade?
Desde a terra idade, eu cresci assim. Tem aquela família que diz vai mudar, até hoje. Os teus pais sempre tiveste apoio dos teus pais? Eu tenho apoio dos meus pais. Como é que a tua família encarou isso? A minha família encara numa boa. Numa boa? Numa boa. Mas muita gente não tem esse apoio. É como tudo. Então, até com o relacionamentos héteros existem pessoas que não vão gostar do teu parceiro. Mas então, diz-nos uma coisa. Muita gente tem um ponto de vista que os gays é uma aberração. Desculpa a franqueza, né? Dizem que é uma aberração. Por causa muitas vezes do comportamento que alguns apresentam. Ou estamos errados aqui. Há gays que se comportam de uma maneira que marginaliza o gênero e faz com que muita gente tenha preconceito. E tu achas que se houvesse conversa, se houvesse apoio, se houvesse diálogo da parte dos familiares, isso seria diferente? Seria diferente porque alguns têm atitude na qual tu estás a dizer por chamar a atenção. Existem pessoas que gostam de chamar a atenção de formas muito diferentes ou às vezes erradas. Eu digo assim, do jeito que vê gays como aberração, nós tem também pessoas que vê héteros como aberração, sem comportamentos diferentes. Queria saber isso, como é que vocês olham para os héteros, por exemplo? Eu não posso conotar o Cláudio com uma outra pessoa, as pessoas são diferentes. Porque antes de tu julgares, é conhecer. E conhecer a pessoa, às vezes não precisas viver com ela, tentar conhecer. Enquanto tu não se meteres no lugar do outro, nunca vais sentir a dor do outro. E o problema que os outros tiverem nunca te vai afetar. Porque tu não tens coração. Só quem está lá dentro sabe. Certo. Luciano, está aqui um tema interessante. Queríamos ouvir também um pouquinho do teu ponto de vista sobre este assunto. Sobre esse assunto, vou falar por aquilo que eu respeito. Exato. Eu acho que merecem sim, a inclusão sim na sociedade, e merecem, socialmente falando, né? Por quê? Porque eu acredito eu que o PIB de um país não é feito somente com héteros. Percebes, né? Então, de certa forma, eu acredito que, ou seja, eles contribuem muito na sociedade. Contribuem muito na sociedade, então, quanto ao preconceito, eu acho que, socialmente falando, que está errado. Eles merecem, eu sou apologista aqui. Eles merecem tudo. Não. Preconceito, tipo, só merecem serviço tal, ou seja, nesse setor, aquele setor não, eu não sou apologista disso também. Por isso que eu acredito que a inclusão social, eles merecem, é um dever. Não faz sentido, faz sentido lhe excluir. Mas não estou a falar o que eu acredito. Sim. É o que eu respeito. Sim, certo. Mas antes de você falar o que você acredita nesse, aliás, vai entrar nessa mesma base, vamos aqui a falar sobre. O Marley, desculpa, novamente. Você vai falar sobre Deus não ter criado vestimenta para homem nem para mulher, certo? Então quer dizer que Deus não trouxe essas diretrizes, não. O homem tem que se vestir assim, a mulher tem que se vestir assim. A cor do homem é essa, a cor da mulher é essa. Do ponto de vista bíblico, como é que você explica essa liberdade, se calhar, humana, de ser, das pessoas se expressarem? Aí eu vou falar já que eu acredito. O que eu acredito, ou seja, o que eu li, muitos dizem, né? Repito, eu não sou dono da verdade, né? Cada um dá o seu ponto de vista. Temos aí a Bíblia Sagrada e não devemos só ler, devemos perceber o contexto. Com base no que eu entendi, eu vou explicar. Eu acredito que Deus não falou dessa forma que estás a dizer, porque diz a Bíblia que homens, ou seja, que criou Deus, né? Criou Deus, isso já no âmbito religioso, que criou Deus, o homem, do pó da terra. E tem, só não lembro bem o outro versículo, né? Acho que é mais abaixo, diz: homem e mulher os criou. Já separou. Se ele separou, no meu entender, se ele separou, é para haver mesmo separação. É para haver separação. Não é para depois, tipo, o Adão decidir, é mulher agora, vou mudar o meu gênero.
Estás a ver? Imagina, seria escândalo. Não é para ele dizer, pá, Eva, Seria um escândalo, amor, mas a partir de hoje, vou me relacionar com... estou a sentir aquilo, para meus desejos biológicos mudou e tudo mais. Eu acredito que, com base no que eu entendi, não, acho que Deus não foi o promotor, não foi quem promoveu isso. Eu acredito também, ela disse, acho que vou já discordar, né, um pouquinho, ela disse que nasce, eu acho que... Ela não, ele. Desculpa. Desculpa. Ele mesmo. Ele disse que nasce, né? Pessoas nascem. E aí eu acho que não. Eu acredito que é comportamento. Ou seja, esse é um dos motivos. Um dos fatores. Certo. Por quê? Primeiro, uns acreditam, né? Isso é ciência, isso é medicina, né? Uns acreditam que é... eu não sou que... Uns acreditam que pode ser também erro genético. Uns dizem que... os doutores, as pessoas que estudaram medicina, dizem que a pessoa, isso quer dizer que nasceu com mais hormonas masculina, nesse caso, do que feminina. Isso já comprova que é mesmo erro. Do ponto de vista científico, isso é verdade, não, mas não. Sim, está escrito. Isso é comprovado. Sim, em relações masculinas. Isso é comprovado. Por isso é que eu acredito que é comportamento. Agora, acho que é comportamento. Isso não foi o projeto de Deus, do ponto de vista. Não foi o projeto de Deus. Agora, quanto à inclusão na sociedade, isso já depende do ponto de vista de cada um ou de cada sociedade e também de cada cultura, porque cada país tem a sua cultura. A cultura que até apedreja, mata. Nem tem direito. Por exemplo, certos países, por exemplo, com religião islâmica, ou seja, país árabe, ou seja, a religião muçulmana, eles são um pouquinho extremistas, um pouquinho não, muito. Com isso, com base também a religião, a cultura, eles apedrejam muito esse lado, mas eu acho, quanto aceitar, ou lhes incluir na sociedade, eu acho que depende de cada um. Mas Deus também não é a favor, Deus é amor. Calma. Tu defendes se Deus Calma, Deus é amor. Eu acredito que isso é comportamento. Por exemplo, né? Adão e Eva, por exemplo, né? Diz a Bíblia, consoante a Bíblia, segundo a Bíblia, que eram perfeitos, certo? Eram perfeitos. E estava tudo bem. Quando entra o pecado, não foi Deus quem promoveu isso. Quando entra o pecado, então surge... Não quero com isso diabolizar eles, nada disso. Quando entra o pecado, começa a surgir tudo isso. Errado. Sim, tudo isso. Agora, quando isso começou a acontecer, só que Deus é amor. Preste atenção, Deus é amor. Mas Deus não é que promoveu isso. Vou resumir, Deus não é que promoveu, mas Deus não é a favor de quem exclui essa pessoa. Conforme ele disse bem, só Deus é digno de julgar. Isso também, se for errado, ninguém é dono aqui da verdade. O homem e a mulher para então povoar a terra. Certo. Estamos todos de acordo com isso. Que é sobre o fator de multiplicar. E quem vos disse que os homossexuais não fazem filhos? Como? Se você está fazendo mesmo essa pergunta, tu não conheces lésbicas ou gays que têm filho? Quantos e quantos filhos vocês hétero põem no mundo, abandonam e os homossexuais criam? Agora não entendi. Não, eu estou a te perguntar. Agora só para fazer pergunta. Adotar? Sim. Não estou a me referir, estou a falar mesmo de nascer ainda também. Eu lhe perguntei se ele não conhece pessoa que fez. Agora estou a lhe fazer outra pergunta. Não, tu disseste que não. Deus veio ao mundo mandou as pessoas ao mundo para multiplicar. Certo, isso é uma pergunta antes de irmos para esse lado, uma pergunta que eu queria fazer dos dois aqui. É sobre o fator de multiplicação, certo? Ela até corrigiu, disse que ele corrigiu e disse que os gays também têm filhos. Lésbicas têm filho. E se calhar muita gente aqui são lésbicas ou são homossexuais, mas não são estéreis. Certo. É como o hétero, se não quiser tiver filho, estava me referindo à adoção. filho,
Se não quiser ter filho, não tem. Até o hétero diz que se não quiser ter filho, não tem. As pessoas são livres. Mas onde é que entra o preconceito sobre... Então, se ele... sobre Desculpa, só calma, essa sua importância. Onde é que entra o preconceito sobre os gays e lésbicas? É no fator relacionamento e não poder ter filho para povoar a terra? É porque a sociedade julga e diz que o mais coerente seria um homem e uma mulher e posteriormente ter filhos. É a sequência lógica da vida. E é por aí onde a sociedade se apoia e descarta a possibilidade de incluir gays e lésbicas. Isso é ciência. Zero Você vai mais sempre zero. falar de ciência para fugir da tua homofobia disfarçada de elogios. E é normal, eu respeito. Por isso é que eu disse, aceitar uma escolha, mas desrespeitar é crime. E já foi pelo lado que é um erro genético, não é erro genético. Então tu também és um erro genético. Tens que estar a perceber o que vais dizer. Eu psicologicamente, fisicamente estou bem com Deus. E já levaste pelo lado de sermos abomináveis, né? E eu digo que estás totalmente errado. Mas não sei como. Não, estás totalmente Mas errado. Qual é? Quando eu resumi, eu disse o seguinte. Eu já disse, é meu ponto de vista. Não, existem tantas pessoas que gostam de criar um ponto de vista para romantizar a homofobia com as pessoas e dizendo que é... Você, enquanto não souberes bem a dedicação, uma coisa tipo é respeitar, outra coisa é aceitar. Tu respeita. O fato de eu respeitar não quer dizer que eu aceito. Sabes? Não, eu respeito que a fulana casou com fulano, mas eu não aceito. Estás a ver? Foi uma escolha da fulana o casamento dele com o João, mas eu não aceito. É a mesma coisa, tivemos um debate em uma sala de aula. Eu respeito o que o colega disse, mas eu não aceito o que ele disse. Então é normal. Sim, porque é normal ele dizer isso. Estou a respeitar porque respeito dá-se às pessoas. Mas agora a aceitação não é obrigação das pessoas. Mas qual é, se calhar, o tipo de preconceito que a sociedade mais impõe para o vosso gênero? Sobre o que ele disse, os cristãos usam uma forma... A sociedade cristã é, de certa forma, a sociedade do mundo que mais ataca o... Em qualquer momento, se você ver uma publicação de gênero, tem sempre falar, Deus condena isso. Deus não condena as que terão gravidez, mas a homossexualidade condena. Deus não condena você que acha que o outro está errado, mas faz coisas que é para machucar ou magoar o outro. Estás sempre a orar, o teu vizinho lá não dá certo, Deus não te condena, mas o homossexual, como está na linha, no mundo não existe pecado grande nem pecado pequeno. As pessoas esquecem-se, os outros são humanos e o outro problema é você se meter no lugar dessa pessoa. Eu conheci pessoas que disseram para o meu amigo, se tivesse um filho desse, mataria. Hoje em dia a pessoa tem filho de 10 anos, por isso é que não se blasfêmia, não diz, não atira a pedra. Por isso é que dizem aquele que atira a primeira pedra, aquele que nunca errou, que atira a primeira pedra. Amanhã, ninguém sabe o dia. Só Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Nós não estamos aqui. Eu também digo que eu acredito muito que eu não estou aqui por acaso, era para ver uma outra pessoa. Em parte alguma da minha mente sabia que isso iria acontecer, que esse programa deveria acontecer. E eu digo que tudo que acontece na vida do ser humano tem um propósito. Deus sabe porque põe as pessoas lá. As pessoas confundem muito o comportamento de risco de outras pessoas que são homossexuais também com outras pessoas e juntam.
Só que as pessoas aí esquecem que os héteros também tem uns que têm um comportamento excelente e tem uns que têm um comportamento iguais aos outros LGBT. Ai, nós somos humanos. Nós somos filhos do homem. Tá sabendo? Então estamos sujeitos a errar no questionamento que eu disse sobre o comportamento de algumas pessoas. Eu não posso associar o teu comportamento ao comportamento dele, independentemente de vocês serem héteros, até onde eu sei. Mas por que muitos, vou passar a palavra ao Luciano, por que muitos, ou melhor, a sociedade hétero, marginaliza a sociedade LGBT? É devido ao comportamento que muitos deles apresentam, porque muita gente parece que tem um comportamento que desvia a conduta do ser humano. Dizem por aí que gays só se relacionam por sexo. Dizem por aí que para ter relações tem que pagar. Se calhar por causa disso. Isso é mentira. Os homens héteros, quando se envolvem com as trabalhadoras de sexo, não pagam? Só uma questão, me responda. Pagam. Mas, isso é como tudo. Vai-se encontrar pessoas que se envolvem, mulheres cisgênero, que são, como vocês dizem, as verdadeiras mulheres. Mas no contexto é uma mulher cisgênero. Envolvem-se por dinheiro, envolvem-se por 200 kwanza, envolvem-se por alimentação. Mas as mães, os pais, por exemplo, proíbem dos filhos terem amizades do gênero por causa do desvio de conduta, por causa do que se ouve. Não é. Mas é o que se vê. Não, que se vê. É o que por causa de uma pessoa associa-se a muita gente. É tipo em uma casa, se uma das meninas que vive naquela determinada zona for trabalhadora de sexo e vive na casa do Cláudio, vão associar que todas as mulheres que vivem na casa do Cláudio fazem sexo. Não é. Cada pessoa é uma pessoa. Nem sempre a mais cristã da tua casa é a mais sensata. É tipo no óbito, nem sempre aquele que mais está a chorar ou que tem sentimento. Talvez você que está sendo de pé, pausada, a olhar nos questionamentos, é o que mais está a sofrer. Porque às vezes as aparências enganam muito. E vocês vêm por conhecer. Eu digo sempre, conhece as pessoas. Você conhecer um gay quer associar a comunidade toda. Isso é muito errado. Existem héteros que não gostam de estudar, gostam de ser lutadores. Já viste um gay a ser lutador? É isso. Não, mas responda. Não, nunca vi. Então... Mas há restrições de comportamentos para a comunidade LGBT. Tipo, nós aceitamos gays que se comportam assim, mas não aceitamos gays que se comportam dessa maneira, por exemplo. Não, as pessoas são como são. Tipo, vocês aceitam todo gay ou lésbica do jeito que tem na comunidade, fazendo práticas erradas ou não? Aceitamos a comunidade como? Tem que fazer parte da comunidade, porque vocês estão uma comunidade. Existem movimentos LGBT e existem a comunidade. É tipo, existem a província Benguela, Luanda, não sei o que, existe o MPLA. Quer dizer que os que trabalham no MPLA não são os que estão aí por aí a fazer merda. Entendeste? É mais ou menos assim. Existe mesmo só a comunidade, existe movimento. Existe movimento. Movimento que trabalha por questões legais para o bem-estar, para a defesa, para capacitar e promover os direitos LGBT na sociedade angolana e não só. Falando sobre a sociedade angolana, a legislação angolana, ela aprova, defende os direitos dos LGBTs. Até agora defende. Aceita, defende. Então quer dizer que tem de alguma forma a inclusão dessas pessoas no nosso país. Não, mas essa inclusão é mais no âmbito social. É o que eu estava dizendo no princípio. Deus não é quem promoveu
Vocês vão sempre Deus não é quem usar, promoveu. Uma coisa que eu acho usar o nome errado, de estás a Deus, ver? que é para A comunidade LGBT muitas vezes mascarar a homofobia. usa muito Deus como pretexto quando nós estamos a tentar dar a nossa opinião, estás a ver? E entendem sempre que queremos, a nossa única intenção é diabolizar, enquanto só queremos às vezes dar a nossa opinião. Não é assim. Não, você Não, É, é. mas parece para a sociedade. Né? Não, velho, é que eu disse. Não é sábio e não é certo, né? Lhes separar da sociedade. É impossível, até porque eles são a sociedade, fazem parte da sociedade. É impossível. É tipo eu separar o teu braço do teu corpo, não vai estar completo. Eles fazem parte. Nós fizemos parte da Agora. sociedade, não graças a vocês cristãos que acham que são os donos do mundo. Não, eu não disse que eu sou da cristão, sociedade. tá me associar muito ao cristianismo. Não, porque você está falando muito de Deus. Ah, tá Não, bom. mas deixa eu só terminar Posso o falar, raciocínio. por exemplo, né? Existe, né? O ponto de vista social, que é aquilo que eu disse. Eu acho que merecem ser E no tratados. ponto de Quem vista- tratar mal é No crime. ponto de vista Agora, espiritual, no ponto de vista cristão, espiritual ou não merece- conceito religioso, não merecem existe. ser inclusos. Calma. O Ele cristianismo. fez uma pergunta, Tá seja entendendo? curta objetivo. Tá bom. Não Qual é a merecem ser pergunta? inclusos. Tipo, no Mas ponto de vista inclusos social, aonde? calma. No ponto de vista, se vamos analisar aqui. Inclusão. Vamos aonde? analisar, calma, vamos analisar aqui. Do ponto de vista social, merece ser incluso porque o PIB de um país não cresce sem a inclusão de todos. Não há restrições para raça, cor. Sim, e tudo o mais. mundo, o país sobrevive Precisa com a dessa ajuda de dinâmica. todos. Tá bom. Agora, no Tá no ponto de censo vista, também, no são ponto de cidadãos. vista- no ponto de vista cristão, religioso, merecem ser inclusos ou não? Inclusos aonde? No cristianismo, Deus, nessa sociedade, Eu não sei se é a Bíblia que está se contradizer, mas eu estou a falar com base no que a própria Bíblia. Eu não gosto, não para me vangloriar, mas eu já estudei a Bíblia. Mas não estou a dizer que sou dono da verdade, o que entende, o que interpreta, nada disso. Também estudei um pouquinho. Agora, se a Bíblia está se contradizer, não, mas ainda Não a sei. resposta, merecem ou não ter inclusão? Devem ter inclusão? não. Não devem? Segundo a Bíblia, o que eu Não, entendi. segundo a Bíblia, está a fazer uma pergunta. Não. Seja curta objetivo. Não. Segundo a Bíblia, o Por que isso eu você estou a leu e dizer entendeu, que e segundo tu o que você estás a acha, merecem romantizar a ou não homofobia. Não. ter inclusão? Não merecem. Não. Por que que não? Por que que não? Se Deus chama todos para se filho. chegarem a Ele, por que que os gays, lésbicas não podem se achegar a Deus? Então quer dizer que não há perdão, não há misericórdia e não há graça para os tais. Perdão é uma coisa. Eu não estou a dizer que não há perdão, eu não falei isso. Não falei isso. Alto aí. Não, mas queremos entender. Uhum, Acredito que lá em casa também quer entender. uhum. A inclusão, merecem ser inclusos. A sociedade cristã deve abraçar uma pessoa gay, lésbica e trazê-lo para perto de Deus ou para a igreja ou não? Deve haver essa irmandade ou não? Ou há restrição de um povo, de uma raça, uma etnia? No passado, lendo o contexto, no passado o povo de Israel era muito idólatra. E resumindo, na Bíblia diz, sim, aí a Bíblia diz que por causa da idolatria, atenção, por causa da idolatria, o próprio Deus os condenou a paixões infames, de modo que o homem igual se envolvesse, homem e mulher igual se envolvesse entre elas. Foi uma condenação. Tá aí, tá na Bíblia. Coríntios capítulo 1. Por causa da idolatria, o próprio Deus os entregou, tá entendendo? A essas paixões infames. Agora a minha pergunta é, Deus abomina... 1 Coríntios. Calma, 1 Coríntios. Deus abomina a idolatria, certo? Quer dizer que Deus se irritou. Sim, vai. Se ele se irritou, condenou, ou seja, deu castigo. Não vai me falar que o castigo, Deus vai promover castigo. Quer dizer que Deus enxergou aquilo como castigo. Não como algo normal que ele promoveu, ou que ele criou. Você está percebendo? Não sei que eu li à toa, não está escrito assim, mas pelo que eu entendi, é assim. Mas agora, Deus se interessa pelo interior
pela aula, pelo espírito da pessoa, ou pelo físico? Eu estou a te dizer. Esse conceito, eu não pergunto esse conceito, não, ele é o coração, não sei o quê. A própria Bíblia diz que maldito enganou o coração, mas pronto, vamos ali. O cristão tem um padrão também de vida, entende? Eu acho que ele não vai falar que eu sou, é isso que eu estou dizendo, que eu sou pecador. Certo, sim. O cristão tem uma imagem, tem um ponto de vista, né? Aliás, tem uma imagem, um padrão, pronto, né? Tem um padrão. Isso em tudo. Entendeu? Isso, quando diz que Deus não se espaço de Cristo, isso é em tudo. Isso é até os teus desejos. Não pode ser ao contrário, porque eu acredito que é ao contrário. Porque, mete só na tua mente, seja sincero comigo. Achas, eu não te ouvi. Achas que esse comportamento é para ti é normal? Qual é o normal? 1 mais 1 igual a 2. Vamos falar sobre voto, né? Qual é o normal? Dizem que a voz do povo é a voz de Deus. É porque a maioria vence. Tá bom, não vamos falar, né? Vamos falar do que eu acredito. O que é que você acredita? Achas que esse é normal? O que é o normal? Realmente, quando eu não ia se relacionar, lógico. Esse é. O ao contrário é normal, então. É anormal. É anormal. É bom? O anormal é bom? Sim, mas aprendemos que é bom. Então é comportamento. Agora, eu não sou apologista. Que eles não merecem ser abraçados, não quer dizer isso. Não merecem ser abraçados, tem que ser pisado, excluído. Não. Isso nem na sociedade, nem religiosamente falando. Isso não está comprovado. Deus não provou isso. Repito, Deus não é que promoveu. Deus não é que promoveu isso. Não é Deus que promoveu. Sim. Mas não é louvável, Deus não louva esse comportamento. Mas deve ser abraçado. Tu voltas novamente a se contradizer na Não. a exclusão. Não. Deve Ele nem sabe, vai falar ele de- sabe o que eu quero dizer. Não. Devemos trazer essas pessoas Não, para tu não perto. sabes, tu não sabes. Não, uma coisa é Deus. Tu não ponto de sabes vista de que Deus, uma coisa do ponto de não vista usa de Deus para você, outra usar a coisa homofobia é o povo contra cristão. pessoas Sim, Mas LGBT. o ponto de vista do povo cristão é que devíamos trazer essas pessoas para perto, Vocês para são os mudá-las, perfeitos, deveriam fazer com que a ou sociedade... deixá-las assim na perdição, se posso usar esse termo. Não, acho que a sociedade é chamada, não recebe. Não Se recebe. recebe de E falsidade. como é que não devemos, recebe. como é que devemos salvar as pessoas, se a gente não traz para perto do que da verdade? Também isso é um erro, temos que ver uma melhor maneira, né? Mas como é que você vai encontrar uma melhor maneira? Se a pessoa não acredita, é como se diz, né? Você tem que acreditar que estás inclinado para poder te levantar. Se você acreditar que é inclinado, bem inclinado, é complicado, tá vendo? Eu acredito, por isso é que muitos preferem se abster, tá vendo? Isso é sobre isso, sobre o eu de acredito. onde, explica-nos para nós de uma forma assim breve, de onde surgiu a comunidade LGBT? Como surgiu a comunidade LGBT? A comunidade LGBT está a se referir de que país? Nós vamos entender em que país Central. surgiu o início dessa comunidade, onde houve os primeiros relatos sobre pessoas a se reunirem para reivindicar os seus direitos. Primeiro caso começou nos Estados Unidos, depois os outros foram criando os movimentos LGBT. Até aqui em Angola tem 11 anos de movimento LGBT. O primeiro líder LGBT aqui em Angola foi o Carlos Fernandes, que já não se faz em vida. Foi um grande líder para a comunidade que defendeu não só os direitos da comunidade, como também os direitos das minorias sexuais. Certo. É só isso. Mas nós tivemos a ver aqui um movimento, de certa forma, cristão. Era só LGBT, agora passou a ser LGBTQI. São outras siglas. Mas aumentou mais siglas. Sim. Certo? E podemos explicar o que essas siglas significam, o que elas representam? L, lésbica, G, gay, T,
trans, B, bi, Q, qui, I, intersexo, E, pansexual, A, assexual e outras. É queen. Queer. O que é isso? O que significa? Queer são pessoas que às vezes são mais masculinas, às vezes são mais femininas. E pansexual? Pansexual são pessoas que se atraem por pessoas, não por gênero. Não por gênero, eles se atraem por pessoas, não por gênero. E bissexual? Bissexual são pessoas que têm atração física e emocional por ambas partes, tipo por homens e por mulheres. Hoje em dia criou-se bandeira da cada... Tem sempre as bandeiras, tira-se, tem uma única, que é a bandeira que representa toda a sigla LGBT e cada sigla tem uma bandeira representante. A sociedade hoje em dia vem dizendo que isso é mais, ataca-se mais os gays até. Mais os gays em relações lésbicas, ou mais os homens em relações lésbicas. Dizem que os homens estão a fugir responsabilidade. Há um meme que passa hoje na internet. Disse que os homens estão a fugir responsabilidade. Não é fugir responsabilidade, o problema é que vocês héteros são pessoas que não conhecem a vida das outras pessoas. Os homens héteros é que fogem responsabilidade quando engravidam as filhas alheias e dizem não ser os pais. Porque nós construímos família, pagamos contas, pagamos escola, é coisa que muitos homens héteros não fazem. Por que esses não estão a fugir responsabilidade e alguém amar a pessoa do mesmo sexo está a fugir responsabilidade? Se for para falar de fugir responsabilidade, são 100 homens héteros a fugirem responsabilidade e nenhum homem gay. Porque cada um paga as suas contas. Eu nunca vi homens gays a mandarem mensagem hétero para lhes dar dinheiro, mas vejo bué de homens héteros a mandarem mensagem gay para lhes dar dinheiro, até tendo mulheres, mas vão atrás. Por isso é que no Facebook tem bué de publicações a mandarem direitas. Se eu te dissesse que com quem o teu marido anda atrás, vocês deveriam assustar. Existe muita senhora do bairro. As pessoas não se metem na vida de pessoas, de homens gays, sem saber o teu marido vai atrás desses gays durante a noite ou no outros campos. As pessoas só se fecham. Quem realmente tem esse tipo de ataque é porque no privado vai atrás. Mas é algo que eu queria saber da parte de vocês. Já alguém tem ouvimos que faz rituais da homossexuais, gays, lésbicas terem dinheiro. Não se faz nada. Faz de Não se faz nada. Há um rio ou uma praia. Não tem isso. isso. Quando se descobrir ou quer ser gay, eles vão lá fazer tal ritual, há um banho, há umas balas que Dentro da minha comunidade isso se desconhece isso não existe. Os gays têm muito. Não. Ele disse, é o sinais, então você não direito. As pessoas Você não dizem, pode querer ser. Não pode dizer. quem tem boca fala o que quiser. As pessoas para terem like usam qualquer pessoa, qualquer situações, que para ter like, que para ter fama, que tratarem aí. Realmente, quem vive sabe. Porque nós somos pessoas com muita sorte, somos pessoas que acreditamos e respeitamos o processo. O problema de pessoas héteros gostam de todo no imediatismo. Porque a moça que ficou maluca famosa não é nenhuma mulher trans, não é mulher lésbica. É uma mulher cisgênero que queria alcançar a fama e ainda foi acontecer aquilo que aconteceu. Porque realmente ela queria. Agora se dizer, porque os gays têm muito dinheiro, é mentira, vão atrás. Questão de foco. Se tu vistes a vida passada da Titica, deverias entender também. Eu acho que até um dos motivos da motivação, que eles, uma das motivações, né, que eles têm, acho que também quanto mais perguntar, quando te perseguem muito, quando mediante humilhar, de provar que eles estão ao errados. contrário, eu acho que esse é um dos motivos também, porque também são seres humanos, cada um tem sua capacidade. O maior Alguma problema capacidade é do que pai. nós temos a arte na mão. Temos a arte de fazer qualquer coisa, é só aprender e nós vamos fazer porque realmente queremos
alcançar nossos objetivos, porque na sua maioria de pessoas héteros que eu conheço só trabalham para comer e para vestir. E nós não temos esse objetivo de trabalhar para comer e vestir, não. Alcançar o objetivo, para se formar, para ter uma vida estável, para mostrar ao nosso familiar que apesar de sermos homossexuais, não deixamos de ter sonho, que construímos família, que construímos império. Há muita gente hétero que não acredita que isso é possível porque acha. Por isso é que a sociedade heteronormativa vê os gays como uma fonte de rendimento. Por isso é que muitos, quando se encontram com gays que não têm dinheiro, inventam situações e chega até a criar situações de que não sei o que, ele não recebeu. Não. As pessoas dizem que não tenho dinheiro, vou namorar com gays. Sim, porque eu conheço vários moços que namoram com gays para ser bancado e têm namoradas. Porque atraem, pessoas homossexuais atraem mesmo sorte às outras pessoas. E muitos da sociedade angolana querem se pôr com essas pessoas. Por isso é que atualmente existem muitas mulheres héteros que têm visão. Preferem ter um melhor amigo gay do que uma melhor amiga hétero, porque tem credibilidade da tua amiga hétero te fazer algum mal e o teu amigo não te ajudar com algumas coisas. Eu conheci moças que hoje em dia fazem muito bem a maquiagem porque tiveram amizade com pessoas gays. O melhor cozinheiro é homem. O melhor maquilhador é homem. Então, nós buscamos a melhor forma de nos sentir bem. As melhores pessoas que fazem roupa aqui em Angola, os melhores estilistas, são pessoas da comunidade LGBT, que fazem as melhores roupas, são pessoas da comunidade. Não é isso de ir buscar alguma coisa. É evidente, quando tu queres muito uma coisa, tu consegues a coisa, sem precisar pisar em alguém ou fazer mal em alguém. Que eles tenham consciência do que é respeitar processos. Quantos e quantos foram atrás de casas obscuras e são pessoas héteras, hoje em dia acabaram mal, porque eu não vou querer me meter na mesma situação, na qual eu não vou conseguir sair. Porque se eu posso muito bem ser empregado de algum sítio e trabalhar, respeitar o meu processo, amanhã a vida muda. Ninguém sofre para sempre, esquece isso. Ninguém continua a viver na miséria. Só fica... Os héteros são preguiçosos. São mesmo preguiçosos. Tu concordas com isso? São preguiçosos, não gostam de correr atrás. Não correm atrás, não vão buscar. Somente os héteros, na sua maioria que eu conheço, alguns tentam até. Porque não engravidou, só tem aquela responsabilidade. Como é que eu vou ter só responsabilidade quando me hipotecarem a mulher para viver? A minha responsabilidade tem que ser já desde os meus 18 anos. No mínimo, estou a falar isso. Mas no máximo seriam 16, 17. Porque a personalidade da pessoa começa aos 3 anos de vida. E há muita gente que não sabe disso. Você vê como é que é o relacionamento do teu pai e da tua mãe, tu estás a crescer com aquilo. Se tu cresceste num ambiente onde tens tudo feito, nunca se levantaste para fazer, às vezes não é questão de que eu tive tudo. Eu também tive tudo. Mas eu não tudo que eu tive, eu levantei para ir atrás de outras coisas que me competia, que tinham a ver comigo. E eu quero muito aquilo, então vou levantar, vou atrás. Tá bom. Já assim, forma de encerrar essa conversa, queria, como dizer, queria que o vosso ponto de vista e o vosso conselho para a sociedade de uma forma rápida, de como olhar para essas pessoas, para esse género. Queremos aqui ouvir a vossa opinião, o vosso ponto de vista, o vosso conselho de lá para casa. Começando por ti, Luciano, falaste pouco, então muito mais. Bom, o meu conselho são seres humanos como nós, merecem ser abraçados, merecem ser incluídos na sociedade, seja no ponto da vida, em todo sentido da vida, Eu acho que ele merece ser incluído em trabalho, escola.
Epá, podem ser bom pai, boa mãe, Você realmente não tiverem o preconceito. Não. Pessoas. Não, eu aconselho lá em casa, né? Cada um deve respeitar. Aceitar é uma coisa, respeitar é outra. Agora, se a pessoa não conseguir respeitar, então já é crime. Uma vez que o nosso país aceita quem somos nós, né? A lei que nos defende, vamos. Guarda a tua opinião, é com que eu não tenho sensibilidade. Assim como. Marlon, então, consegue ir lá para casa. Conselho lá para casa, mães e pais e tios, avós, irmãos e primos de pessoas que não são LGBT. Educam vossos filhos a nos respeitarem. Não precisamos que sejamos aceitos, mas sim respeitar. Porque somos humanos e merecemos viver na sociedade tal como vocês vivem, livre de expressão. Respeitem. Aceitar é uma escolha, respeitar é um dever, desrespeitar é crime. Tomem nota. Qualquer ação que vocês usarem contra nós do mal, irão pagar. Serão punidos porque nós não somos aberração como vocês pensam, somos seres humanos, somos defendidos pela lei angolana. Procuram ler mais a Constituição e saberão que nós temos a lei que nos defende. E, por favor, quem tenha filhos, tenha irmãos, tenha primo, tenha sobrinho LGBT, procura conhecer melhor, procura sentar e conversar com essa pessoa em vez de julgar. Porque tu não sabes o dia de amanhã e amanhã será tarde para tu quereres te aproximar de alguém da tua família que seja LGBT. Outra coisa, eu queria deixar um grande abraço a toda a equipa da Associação Iris Angola, especialmente ao nosso diretor do projeto, Austin Gil, ao nosso diretor interino, Sander da Costa, e aos meus colegas todos do Centro Médico do Rangel e os meus colegas do escritório e todo o movimento LGBTQIA+, que trabalha em prol dos direitos aqui em Angola. Então ficou aí o conselho da vossa parte, que o pessoal lá em casa vai ouvir. Devem respeitar. Se não quiser aceitar, não aceita, mas devem respeitar. Tanto faz hétero, tanto faz homossexuais. Devem respeitar-se uns aos outros. Juntos então contribuímos para o melhor desenvolvimento humano. Então pessoal, esse foi o nosso podcast, a Dream Podcast. Vamos hoje aqui a falar sobre o tema homossexualidade, tema muito pertinente, com muito ainda por dizer, mas com o tempo vamos se calhar reagir a esse tema e falar mais a respeito disso. Mas por hoje ficamos por aqui, subscrevam o nosso canal e fiquem atentos para mais episódios da Dream Podcast. Então, pessoal, muito obrigado pela vossa atenção, muito obrigado pela vossa audiência e estamos aqui. Então, pessoal, foi bom ter-vos aqui no meu programa, foi bom.